dia, bom dia, bom dia! Olha quem tá aqui comigo! Bom dia! Sejam todos bem-vindos. Vocês não acreditaram, né, que hoje era 5 minutos mais cedo e a gente já tava aqui, a postos, porque meu dia começou às 7 da manhã. Já corri meus 8 quilômetros de hoje, já levei o meu bolo de hoje. Eu sei que vários de vocês estavam esperando a live com o Anderson Silva às 9 da manhã, mas ele teve um imprevisto e acabou não conseguindo estar às 9 da manhã junto comigo. Então o dia já começou, sejam muito bem-vindos. Moa, tanta gente querida aqui, a Jaque, a Sara da Alemanha, o Lucas, todos vocês aí, muito bem-vindos. Hoje a devocional aqui, ó com quem? A minha bolita dos olhos azuis, Angel, everyone, welcome. Yeah, Pessoal, we can do a live in English today. What oh should I do? yes, let's talk in English, okay? Let's improve your Let's English. practice our Yes. words. Today we want to say about putting revelation into practice. Putting the revelation into practice. Como nós podemos colocar uma revelação em prática? Olha que interessante, você sabia que renovação não vem de um pensamento diferente, mas vem de uma experiência diferente? Calma, mas a Bíblia diz, não vos conformeis com esse mundo, mas procurai-vos transformar pela renovação da vossa mente. E aí aqui é interessante porque as pessoas elas estão mudando o pensamento, mas não estão mudando de vida. E aí não fecha a conta, por quê? Porque as pessoas falam, não, mude sua maneira de pensar, você vai viver a sua maneira, vai mudar a sua maneira de viver. Só que o fato é que Jesus, em Lucas 8, 21, olha que texto fantástico, a Aline vai ler para nós aqui, a varoa vai ler debaixo da poder da unção do Jeová. Just the 21? Yes. Okay. Jesus replied. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então Jesus ele está no meio de um fuzuê. Jesus está perdido no meio do rolê. A galera vai para casa e fala. Simplesmente Jesus foi esquecido na festa. E aí eles voltam bem louco, né? Imagina que eles voltaram de lampião no meio do escuro, medo do vampiro, medo do tarado, medo do ladrão. E aí eles chegam e dão um maior esporro em Jesus e falam, pô Jesus, onde você estava? E Jesus ele pega e fala, como assim? O que estão falando? E aí Jesus ele dá uma invertida. E essa invertida é justamente nesse contexto. Ele diz, quem é minha mãe e meus irmãos? Jesus, tua mãe e teus irmãos estão loucos atrás de você, estão desesperados. E Jesus olha e fala, mas quem é minha mãe e meus irmãos? E aí ele fala, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem e praticam. Ouvem e praticam. Existem algumas coisas na Bíblia que a gente só pega a primeira parte. Por exemplo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eles falam, nossa, eu amo a Deus, mas as coisas estão dando tão ruim lá em casa. E aí as pessoas, elas literalmente elas vêm e elas lamentam. Ó, pastor, não está funcionando lá em casa, tudo coopera para o bem, mas eu amo a Deus. Só que esse texto diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e caminham segundo o seu propósito. A gente tem que sempre ler, de preferência um versículo a mais, inclusive. Não basta você ler um texto pela metade. Então, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, caminham segundo o seu propósito. Fora do propósito de Deus, tudo não coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se a sua vida está fora do propósito eterno de Deus, não está convergindo naquilo que Deus te criou para ser e para fazer, mesmo que você ame a Deus, tudo não coopera para o seu bem. Dessa mesma maneira, esse texto ele diz, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Não basta nós ouvirmos a palavra se nós não praticarmos.
Essa é a diferença entre um discípulo de Jesus e um evangélico. Todo discípulo pode ter cara de evangélico, mas nem todo evangélico é um discípulo de Jesus. É muito fácil eu ouvir a palavra. Só que a Bíblia diz, não sejam apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. E aqui é interessante que a gente precisa entender que a gente precisa começar a ter experiências de pôr as revelações que a gente tem em prática. Porque as revelações, elas são maravilhosas, sabe? O famoso insight, assim, nossa, eu tive um insight, nossa, que insight. Mas o insight, ele não é grandes coisas até que ele realmente seja aplicado na prática. E de repente as pessoas começam a olhar a tua vida, começam a olhar os seus negócios e falar, cara, que sacada. E na verdade os irmãos e a mãe de Jesus, eles estavam querendo que Jesus saísse para fora para dar atenção para eles, né? E aí ele dá essa resposta. É interessante pensar que ele está dizendo assim, as pessoas que têm o mesmo sangue que o meu, as pessoas que são sangue do meu sangue, elas entendem que elas escutam e elas praticam. Ou seja, ele estava no lugar certo, a prática daquilo que ele tinha ouvido. Jesus não estava aleatoriamente ali naquele lugar, sendo que ele podia estar lá fora com a família dele, né? Ele estava lá por um propósito. E por isso que essa frase ela é tão forte, né? Então, eles estavam querendo, na verdade, que ele saísse e parasse de fazer o que ele estava fazendo para estar com eles. E aí ele dá essa resposta dizendo assim, ó, o que eu estou fazendo aqui é algo que as pessoas que têm o mesmo sangue que eu, as pessoas que entendem essa mesma dimensão, que entendem o que é família de verdade, é você estar praticando aquilo que você escuta, né? Então, provavelmente, ele estava dando uma reforçada de que aquilo que ele estava fazendo não era por acaso e não era porque ele podia estar fazendo outra coisa. Porque Jesus podia estar fazendo outra coisa. Mas ele estava praticando aquilo que ele tinha ouvido naquele momento, né? E é interessante que Tiago 1:22 diz assim, sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-se a vós mesmos. Sabe o que é um religioso? Religioso é todo aquele que escuta a palavra, mas não pratica. E escutar a palavra e não praticar é auto-engano. Cara, isso é muito sério, sabe por quê? Porque tudo que eu escuto e não pratico me sabota. Tudo que eu escuto e não pratico, eu levo o meu subconsciente a pensar que eu pratico, mas eu não estou praticando. Porque a gente fica tão extasiado com as novidades que a gente escuta, que aquilo pra gente fala, uau, olha essa mensagem que poderoso. E naquele momento a gente tem uma ação da nossa mente. Here I am for you, come and we are here. A internet está tensa aqui, pessoal. Culpa da Vivo. Não é Vivo. O 4G. É da Vivo. Mas enfim, vamos seguir aqui. Tá todo mundo bem aí? Qualquer coisa envie feedbacks. O vídeo tá pausado. A gente está tentando fazer o máximo aqui que a gente pode com o Wi-Fi que a gente tem. Então é o seguinte, a gente continua aqui. Vai mandando teu feedback aí. Então, a Bíblia diz, aquele que ouve a palavra e não pratica engana-se a si mesmo. Então, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Você ouvir a palavra e não ser praticante te traz memória curta. Você se torna raso a ponto de você esquecer o que acabaram de te falar. E aí existem algumas pessoas que elas falam, mas Cal, não sei o que acontece comigo, porque parece que as coisas não entram na minha vida. Parece que as coisas, eu não fixo, eu não consigo aprender, eu não consigo entender. E aí eu percebo que existe um nível raso, por quê? Não porque a pessoa é má, não porque ela não quer aprender, mas é porque esse texto está falando que o homem que ouve e não pratica, ele tem memória curta, ele esquece daquilo que foi falado. Só que é interessante que essa pessoa, cada vez que você fala, ela fala, nossa, que legal, nossa, que não sei o quê, como se fosse sempre a primeira vez, e aí o elementar sempre é uma novidade.
Só que enquanto o elementar for sempre uma novidade, você não entra naquilo que é mais profundo. E aí nós precisamos entender que o elementar precisa ser o nosso fundamento, precisa ser o óbvio. Por isso existem alguns pregadores hoje que eles são tão redundantes, que você olha e fala, não, mas o que ele falou de novo? Porque isso aí é o básico, isso é o óbvio. E aqui, na verdade, o óbvio ele funciona para quem não é praticante da palavra. E isso é um dilema nosso. Para quem não é praticante, a velha informação ela é uma novidade. Mas para quem é praticante, algumas coisas são muito redundantes, que você prega, e o pastor fala, e no final você fala, tá, mas eu já entendi isso aí. E o que mais? E esse o que mais está na chave da experiência. Você quer ter uma profundidade na revelação? Então, entre na profundidade da experiência. Renovação, ela vem como uma revelação que nos conduz a uma nova experiência com Deus. E ela também, a revelação, ela nunca vem para aumentar o seu nível de conhecimento em conhecimento no sentido de agora eu sei mais. Intelectual. Por isso que às vezes a alegria da vida, ou às vezes vamos dizer, a paixão pela vida é você ter, vamos dizer, aquilo que você aprende hoje, o pouco que você aprende, quando você aplica aquilo, isso já é muito poderoso. Porque é o princípio bíblico, né? E não você se carregar sempre mais informação só para ter o teu conhecimento inchado, né? Então, mais que você põe em prática, mais você renova a mente. Então, guarde isso. Hoje, esse é o pensamento com clareza do dia. Renovação não vem de um pensamento diferente. Renovação de vida vem de uma experiência diferente. Viva uma nova experiência, não se contente com as novas revelações. Eu percebo que existem pessoas que, na verdade, elas compensam essa ausência de experiência com o intelecto. Então, são grandes leitores assíduos de livros. Percebam, uma pessoa que lê demais, ela vive de menos. Várias pessoas que eu conheço. São pessoas que elas são mais virtuais, são mais abstratas, elas têm uma vida muito mais no campo da imaginação do que efetivamente no campo da realização. E nós precisamos ter, com certeza, mais efetividade no campo da realização. É a realização que traz autoridade sobre a sua revelação. E a realização baseada na revelação. Porque não adianta também você caminhar querendo realizar desesperado porque você precisa realizar algo sem a revelação para aquilo. Porque a revelação é como se fosse o cimento onde você pisa. A revelação é como Pedro, que foi chamado para andar sobre as águas. A revelação, ela fundamenta você. E aí você sabe que você não está andando por ideia humana, você não está caminhando porque você quer ser bem sucedido, mas você está caminhando em cima de uma revelação, e a revelação é dada pelo Espírito, né? Exato. Revelação nunca existe para inflar a gente. A revelação existe para esgotar a gente. Existem projetos contidos dentro de você, existem realizações que estão contidas dentro de você, que a revelação é como uma agulha que estoura um balão. Quando você tem essa revelação, isso nasce. Então, não é a experiência que revela, que gera o parto da revelação. É a revelação que faz o parto da realização. Existem sonhos, visões, existem projetos, existem produtos, existem soluções sociais que estão dentro de você, contidas, latentes, escondidas. O próprio Criador, ele codificou dentro de você. E quando você encontra uma revelação, essa revelação, ela precisa manifestar realização. O fim da revelação é a realização. Quem não tem realização não passa de filosofia, não passa de religioso.
Religião é baseado no intelecto. Religião é a disputa da inteligência. Religião é o dilema onde nós ficamos nos debatendo, nos degladiando como sinédrio, como galos em rinha, mas não termina em operação, não termina em mudança de estado, não termina em mudança de realidade, não revelam um novo tempo na vida das pessoas. Então eu quero, com certeza hoje, lembrar para você dizendo que a sua identidade, sendo revelada como irmão, família de Jesus, não vem do seu discurso, não vem do seu evangelismo, não vem das 4 passos para você ser salvo. Não. A sua identificação como um irmão, uma mãe, uma família de Jesus é a tua capacidade de ouvir as palavras e praticar. Justo não é aquele que não faz nada de errado. A Bíblia diz que o justo é aquele que pratica a justiça. Praticar justiça é você realizar o que é certo. Justiça não é eu me abster do que é errado, mas é eu praticar, pôr em prática o que é certo. Aquele que pratica justiça é justo. É isso que esse texto está dizendo. É isso que Jesus está falando. Justiça normalmente vem daquilo que se escuta. Você escuta e realiza. Vou dar um exemplo, por exemplo, Noé, né? Noé, ele não quis condenar uma geração. Noé, ele não estava querendo que todos morressem e ele fosse salvo. Noé, ele estava obedecendo uma revelação. E aquela revelação trouxe justiça para a vida da família dele e para a vida da casa dele. Então, e eu vejo ali que é justamente a diferença que muitas vezes nós queremos construir arcas que nos salvam, que nos redimem, que trazem justiça, mas se elas não forem a partir de uma revelação, elas são simplesmente você querendo salvar a sua própria vida e você querer manter a sua vida. Mas quando é de uma revelação, aquilo protege você e você apenas está obedecendo o que Deus te revelou, né? Aquilo que Deus trouxe vida para você, aquilo que Deus fez os teus olhos abrirem e fez os teus ouvidos ouvirem aquilo que Deus tinha para você. E por isso que é tão importante você se manter fiel ao que Deus disse para você. Exato. Porque ao meio do caminho, ao longo dos anos, qual foram as tentações de Noé? Pensando, só eu estou fazendo isso aqui, ninguém mais está fazendo isso aqui nunca foi feito, isso aqui não... E aí, se ele tivesse desistido, a justiça que Deus tinha para casa, para a vida dele, não teria se cumprido. Yeah. E aí eu vejo que por isso é tão importante você manter a tua vida alinhada com aquilo que Deus já te falou ontem, o que falou anteontem, o que falou semana passada, porque Deus, ele não esquece o que ele falou. Assim como ele diz, né? Aquele que não pratica é aquele que olha no espelho e esqueceu. Mas Deus, ele não esqueceu. A gente escuta isso como clichê, né? Deus não esqueceu das promessas que ele fez pra você. Deus ainda lembra, mas é a verdade. Ele realmente lembra, porque o discurso de Deus pra tua vida, ele é um discurso íntegro, ele é um discurso denso, ele é um discurso com lógica. E ele não é como talvez você experimentou o relacionamento com os teus pais, que às vezes te deixavam no vácuo, às vezes prometiam, não cumpriam. Às vezes, né? Deus, ele tem uma linha não é lógica, né? Porque é uma linha de fé, mas é uma linha que tudo faz sentido, né? Nada para ele que acontece é assim, nossa, isso aqui não faz sentido na sua vida, né? Pegaram, pessoal? Então, Lucas 821, tá? Essa é a senha de hoje. Lucas 821, beleza? Beleza. Pessoal, tô aqui passando para falar sobre a confraria de homens. Eu e a Aline, a gente lidera uma confraria de homens. Eu lidero uma confraria de homens? E ela lidera uma confraria das mulheres. Um clube de mulheres e um clube de homens. E toda primeira sexta-feira do mês, ela reúne as mulheres. E a última sexta-feira do mês, nós reunimos homens. E eu estou emocionado, estou muito emocionado, porque é uma confraria nacional. Estamos tendo inscrições de homens de São Paulo, homens de Ponta Grossa, homens do sul do país, homens do Rio Grande do Sul, o Dutra que participa com a gente aqui. E tem sido maravilhoso, por quê? Porque é um encontro pontual, onde nós literalmente sentamos à mesa, ceamos, e isso tem revelado a expressão da igreja. E Aline, conta pra gente um pouco sobre os planos com Ink Wonders.
Wonders é essa confraria de mulheres, e quem é de Curitiba é muito convidado, né? A gente é na sexta-feira às 8 da noite, então tem um acordo aqui em casa que numa sexta-feira eu cuido das crianças, na outra sexta-feira ela cuida das crianças. Então, nessa sexta a gente vai ter uma reunião do Ink Wonders, e a ideia é fazer com que esse conjunto de potenciais que a gente tem dentro de cada uma delas, fazer com que as maravilhas de Deus sejam proclamadas. A Bíblia diz que nós fomos chamados a proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então eu acredito que quando a gente se reúne, já que é um movimento que traz tanto esforço da parte de várias pessoas, para quando a gente se reúne para algo, eu creio que esse algo, ele reúne várias virtudes, e a ideia é justamente isso, é fazer com que as virtudes de cada uma sejam manifestas, né? Porque ali a gente está num ambiente onde a gente quer trazer a luz de Cristo, e a luz de Cristo, a Bíblia diz que revelam as obras dele e glorificam a ele. Então esse é o nosso objetivo, tem sido muito bom. Eu sou muito ruim em trazer liderança, em estar à frente das coisas, mas eu entendo que a partir até desse texto que o Cal falou, a partir do que Deus te fala, você faz, aí fica mais fácil, porque a gente tem sempre muitas expectativas dos outros, e eu sou alguém que sempre enxerga expectativas dos outros. O Cal não enxerga, mas se alguém tá na mesa e tá tentando pegar a margarina, a manteiga do outro lado, eu já vou lá pegar, porque eu já percebo rápido as expectativas. E isso é muito ruim pra mim, porque a minha tendência é querer suprir as expectativas das pessoas. E a gente sabe que a gente não pode se colocar num lugar assim, porque a gente não é capaz e nem foi chamado para suprir as expectativas das pessoas, né? Então a gente foi chamado para manifestar as virtudes, proclamar as maravilhas. E hoje eu sou grato porque eu tenho pessoas ao meu lado, tenho mulheres que amam a Jesus, e isso para mim é suficiente. É legal que essas iniciativas, a gente entendeu que nós precisamos tocar profeticamente homens e mulheres. Existe um ministério profético que precisa revelar quem as mulheres realmente são no reino de Deus. Existe um ministério profético, um toque de ministério profético, que a igreja precisa tocar os homens. E não é desafiar os homens a serem machos, a serem... Não. É desafiar os homens a viverem no poder do Espírito Santo, revelando a essência da natureza daquele que criou o homem sendo homem. Então, ser homem não é uma função, ser homem é um modelo mental, ser homem é uma postura, ser homem é uma proatividade, ser homem é você saber conduzir, saber sonhar, saber pensar. Ser mulher é a mesma coisa, né? Não é uma questão de discutir função, quem tem que ter o salário mais alto, menos alto, no mercado de trabalho. Na verdade, o empoderamento feminino é a resposta do empoderamento masculino, né? Só que o empoderamento masculino se chamava machismo. O empoderamento feminino se chama feminismo. E o machismo e o feminismo não passam de band-aid. Não passam de band-aid para curar um problema que é maior. É uma disfunção social. E a gente está, como igreja, na verdade, querendo desafiar homens a serem cheios do Espírito Santo, mulheres a viverem cheias do Espírito Santo. E aí ninguém vai precisar falar para elas como que faz para ser mulher. Ninguém precisa ensinar homem como que faz para ser homem. Deus não criou uma escola para Adão e Eva aprenderem a ser homem e mulher. Na verdade, ele criou um instinto no homem, um instinto na mulher. Então, isso é muito forte. O texto de Tiago é Tiago 8:21, tá? Tiago 8:21, Tiago 821. Então, enquanto a Aline tá lendo aqui... Não, eu só queria acrescentar. O ministério profético, ele serve para... É como se fossem placas num caminho. Então você tá indo para, por exemplo, você que resolveu ir de manhã, hoje eu vou ir para a praia, por exemplo, né? O ministério profético, ele não vai dizer para onde você tá indo, mas ele vai confirmar as coisas que você tá vivendo. Por isso que eu gosto muito, porque você tem um encontro de 1h30, 2 horas mais ou menos. Como que você consegue ser efetivo e profundo com as pessoas? Uhum. E aí me vem essa palavra, né? Algumas palavras assim, né? Quando vos reunirdes, um tem salmo, um tem cântico, um tem isso, um tem aquilo. E a Bíblia fala assim, coloca isso na mesa, coloca isso junto.
Outro texto fala que a gente é corpo. E aí eu vejo que muitas vezes a gente não consegue ajudar as pessoas efetivamente porque elas estão só, vamos dizer, eu sou o dedinho do pé e eu tô conversando com o nariz, né? E aí você pensa assim, cara, mas eu tô com dor no meu pé, mas cara, como é que o nariz vai resolver? E aí você não tá conectado às vezes com alguém que tá relacionado a tua parte do corpo, vamos dizer. E aí você se acha muito diferente de todos, você se acha muito... eu não entro aqui, eu não caibo aqui. Às vezes é porque você não... como o Carl diz, você não encontrou as 4 peças do quebra-cabeça que vão exatamente alinhar você. E eu gosto muito disso, porque você encontra respostas em pessoas, às vezes, aleatórias, que você conhece no dia, mas por causa do toque profético, porque você crê que Deus colocou essas pessoas juntas naquele lugar, você recebe palavras. Então, eu não vou esquecer, uma vez que o Carl falou, uma amiga nossa da igreja falou que estava tendo dificuldades com o filho, que ele não dormia, que era difícil, que tinha medo que a mãe morresse e tal. E eu falei pra ela, daí outra pessoa falou pra ela, e tudo experientes, assim, mães falando, né? E ela foi, né? A Bíblia fala, né? Veja o conselho, a sabedoria mora nos múltiplos conselhos. Aí um dia o Carl lá sentou com ela e falou assim, eu faço isso com meu filho. Não, ela viu o meu vídeo. Viu o vídeo aleatório, assim, falou... Como colocar seus filhos pra dormir. Isso, o Carl tinha feito esse vídeo. Quando ela escutou isso, ela fez e resolveu um problema que já estava se estendendo, acho que há 5 anos, 4 anos, e ela não estava sabendo lidar com isso. Aí qual que podia ser a frustração daqueles que ajudaram? Putz, eu não consegui ajudar aquela pessoa. As pessoas começam a ficar frustradas e pensam, mas às vezes é justamente você encontrar a pessoa que está conectada a você, conectada ao minguinho do pé ali, que naquela hora ela vai te impulsionar a ajudar naquilo que você está precisando. Então, eu vejo assim, a gente sofre por falta de conhecimento e quando Deus deu os múltiplos dons, deu as múltiplas identidades, deu as múltiplas personalidades para as pessoas, quanto mais a gente combina, quanto mais a gente se mistura, mais a gente consegue enxergar essas virtudes de Deus que estão por aí. E às vezes você encontra pessoas que não frequentam a igreja, você começa a conversar com elas e fala, meu Deus, que pessoa virtuosa, onde que estava essa pessoa? E aí você vê que o corpo ele sofre por causa disso, porque a gente não, às vezes não está tendo essa sinergia de uma maneira inteligente, de uma maneira astuta, sabe? E eu vejo esse momento como profético justamente por isso. A gente consegue ser profundo, a gente consegue ser pessoal e a gente não precisa ser um momento não consegue ter um momento muito profundo daí de estudo ou coisa assim. Vamos focar em alguma coisa, vamos focar. E a gente resolveu focar no profético justamente por isso. E os 5 ministérios, né? Os 5 ministérios, eles existem para a edificação dos santos. Então, a pior coisa é colocar um evangelista para evangelizar. O evangelista não existe para evangelizar. O evangelista existe para tocar a igreja com o ministério de evangelização, para empoderar, para desafiar, para encorajar, para inspirar os crentes à evangelização. Então, quer frustrar o evangelista? Coloca ele para evangelizar. Porque os 5 ministérios, eles existem para a edificação dos santos. O profético existe para a edificação dos santos. Então nós cremos sim que nós precisamos tocar as crianças profeticamente, tocar os adultos profeticamente, tocar jovens profeticamente. Mas a questão, tocar profeticamente não é pôr um coque na cabeça, ficar rodopiando e fazendo as pessoas chorar. Isso não é assim. Não é assim. Ministério profético é um toque. Ele serve para exortar, para consolar. A exortação, na verdade, é trazer de baixo, de um nível inferior para um nível superior. Né? É promover, é elevar a pessoa. Isso é exortação. Né? Edificar é construção. É você literalmente apoiar a pessoa naquilo que Deus já disse sobre ela. Eu me lembro de um dia que uma profeta veio aqui em casa e fez maior pirofagia. Essa é a verdade. E aí no final eu falei, minha filha, se Deus falou isso com você e não falou comigo, tenha certeza que Deus chegou atrasado. Porque não é o momento que eu estou vivendo da vida. E Deus ele não vai falar nada para você
Ou melhor, Deus não vai falar nada para um profeta que ele já não tenha falado para você. Deus não manda recado. Não é mais necessário que haja intermediador entre Deus e os homens. Entenda, o profeta do Antigo Testamento não é o ministério profético depois da cruz. Não. Antes da cruz, Deus levantava profetas. Assim como antes da cruz, Deus levantava sacerdotes. Antes da cruz, era necessário que havia intermediadores entre Deus e os homens, porque a presença de Deus era exclusiva para algumas pessoas. Depois da cruz, a presença de Deus ela ficou inclusiva para todas as pessoas. Há um Espírito sobre toda a carne. O véu foi rasgado e a glória que matava é a glória que encheu a terra com o conhecimento de Deus. Toda a terra se encheu com o conhecimento da glória de Deus. Aquela glória que estava dentro da Arca da Aliança, aquela glória que só o sumo sacerdote tinha acesso, é a glória que o véu foi rasgado e essa glória encheu toda a terra. Por isso que hoje você tem acesso direto, como sacerdócio real, como uma nação santa. Você não depende de um profeta para entender o que Deus está falando. Não. Esquece, desconstrói. Profetas hoje são verdadeiros gurus dos evangélicos. Profetas hoje se tornaram aqueles que ficam criptografando. Lendo a mão. Isso tem mais paganismo do que cristianismo. Depois da cruz existe um ministério profético. Fora o dom profético, existe um ministério profético. E esse ministério profético, ele vem te lembrar o que Deus está falando com você. Esse ministério profético, ele vem testificar aquilo que Deus fala direto com você. Deus não vai falar para ninguém aquilo que ele não falou para você ainda. Você é a primeira pessoa que Deus ele fala quando ele quer falar com você. Então, cuidado com os profetas. Cuidado, charlatanismo. David Wilkerson falou que nos últimos dias o maior inimigo do evangelho vai estar orando em língua do seu lado. Isso é tão profundo, por quê? Porque ele era um cara altamente pentecostal. Ele era altamente on fire. Só que hoje eu entendo o que ele está falando. Ele está falando sobre essa usurpação, essa manipulação a partir da inocência dos que creem. Entende que na dimensão que você precisa ser inocente é a dimensão que você precisa ser muito astuto. Você precisa entender que você é um rei. Você precisa entender a estratégia, você precisa entender a tática. A gente estava no grupo de mulheres nessa semana passada e a gente estava fazendo uma dinâmica em roda, assim, muito legal. Dando palavras de vida, né, que a gente chama de Speak Life. E é justamente o que Jesus chamou a gente para fazer, né? Essas boas notícias que estão na palavra, a gente pode manifestar elas e declarar isso sobre a vida das pessoas. E aí a gente tava orando sobre uma menina, sobre uma moça, uma mulher, na verdade. E ela... E na hora me veio, assim, que a gente tava orando por ela, ela tava pegando um objeto e a gente era para dar uma palavra. Ela falou assim, nossa, me veio a palavra desenho. E aí na hora me veio uma imagem, não uma imagem física, não assim, mas na minha mente uma imagem de uma árvore com umas asinhas vermelhas. PCA, não vou falar esse negócio tem nada a ver. Vou falar, não tenho nada pra perder. Falei pra ela, me veio assim, que você quando era criança gostava muito, muito de desenhar árvores com massazinhas vermelhas e tal. E na hora ela ficou chocada e abriu, e quando ela tirou a venda assim, os olhos dela estavam assim. E eu pensei, meu Deus, né, o que tá acontecendo? Ela falou assim, olha, quando eu era mais nova, eu ia pra igreja e toda vez que eu recebia uma palavra profética, era pra eu dar mais dízimo, era pra eu... para a minha oferta ser maior, sempre existia uma moeda de troca. A partir dali, eu falei assim, nunca mais eu vou acreditar em palavra profética. Na verdade, não foi uma palavra profética, foi uma palavra de conhecimento, né? Mas ela falou que nunca mais ia acreditar nisso e que se Deus quisesse falar com ela, ia ser pela Bíblia agora. E daí ela falou assim, mas você falou uma coisa que ninguém sabia. Você falou, eu nunca conversei com você. E ela falou assim, eu sempre desenhei árvores, eu desenhava toda vez. E ainda desenhava muitas árvores e sempre era com massazinha vermelha. E daí eu fiquei assim, Deus, obrigada porque você faz isso, sabe? Porque ele devolve justamente o que o Cal falou, essa ingenuidade que você falou. Inocência. Essa inocência pra gente se relacionar nesse nível.
né? As palavras proféticas, elas não são uma troca. Tá bem bonito você trocando de óculos. Qual deles que eu posso jogar no lixo, pessoal? Todos, Esse? Todos. Então, vamos começar por esse. Ai, amor. E esse aqui? Jogar no lixo. Pode jogar no lixo. Ó, parece um espelho. Tá, dá pra jogar já? Dá. E esse? Meu Deus. Esse é legalzinho. Legalzinho? Então tá bom, vou ficar com esse. Continue, desculpe. Eu achei muito legal aquilo, assim, porque às vezes a gente se segura pra falar e Deus tá realmente querendo falar. É tipo assim, algo muito simples, mas é pessoal e a gente aprende a crer no Espírito Santo mesmo, que ele edifica através dessas palavras, né? Então foi uma experiência bem gostosa e ela destravou pra crer de novo. Ela falou assim, Deus me destravou pra crer de novo que ele fala através de palavras proféticas. Então, pessoal... Amor, você fez as pessoas rirem por causa do teu óculos. Pinche fora. Porra. Você já viu que as pessoas são assim, ó? Quando você usa um óculos, ninguém fala nada. Aí quando você fala assim, meu Deus, que óculos feio, todo mundo dá amém. Todo mundo fala, nossa, até que enfim, ele tá jogando fora. Mas por que você não falou antes, entendeu? Por que você não chega pra pessoa e fala, meu Deus, que óculos... Bom dia, Alemanha. Feedbacks com muito amor tiram as pessoas... Meu Deus. Ontem eu tava vendo uns vídeos antigos meu, eu falava, cara, aonde foram parar as pessoas que me amavam, que não foram honestas comigo, dizendo, cara, você tava esquisito, tava estranho, olha, porque tava esse óculos. É que ele não tem reflexo, tá bom? Compensação... Então, pessoal, olha, várias pessoas falando que em breve estarão deixa eu voltar. Hoje à noite, amanhã à noite, eu tô lançando em Curitiba uma nova temporada de Lidera Service. O que é o Lidera Service? Eu existo para transformar leigos em líderes. Se você falar, Caldo, de tudo que você faz, o que você faz? Eu transformo leigos em líderes. A graça, a missão que Deus me deu em vida é para mim, extrair de cada leigo um líder. Você sabia que dentro de você tem um líder enrostido? Talvez você não saiba, mas você é um dos maiores líderes desse tempo. E eu existo para ativar, eu existo para chamar para fora, eu existo para desafiar você na liderança. E a partir de amanhã, eu vou começar em Curitiba aqui. We're going to start here in Curitiba. O Lidera Service. Lidera Service. Que é inspirando liderança em você. Inspiring the leadership inside of you. E nós vamos até dezembro. We're going to go forward until December. Ó que ritmo frenético que a gente tá vivendo. What a high frequency we are living. Eu tô todos os dias às 11 da manhã aqui. Toda quinta-feira presencial em Curitiba, falando sobre mais de 70 livros de John Maxwell. É um compilado de 70 livros sobre liderança. E todo domingo pregando para vocês. Então, esse ano vocês vão poder enjoar de me ouvir. Esse ano. Fazer que nem a Aline. Enjoar de me ouvir. O Cal parece um chinesinho falando. Então, o que é o Lidera Service, Cal? É um culto com ênfase em liderança. Então, toda quinta-feira, a partir de amanhã, aqui em Curitiba, presencialmente, exclusivamente presencialmente, a gente está abrindo a casa. E as pessoas falam, mas Cal, quanto você vai cobrar? Que casa que você vai abrir? Eu cobrava R$700 por 3 meses desse curso. E hoje eu estou escancarando e falando, cara, quer saber? Chega de cobrar alguma coisa. No tempo que está todo mundo cobrando, é o tempo que a gente vai dobrar o tanto que a gente dá. E eu quero de fato colocar o melhor de mim dentro de você na liderança. Então, se você é de Curitiba, você é meu convidado toda quinta-feira aqui no Água Verde, na Central House Fellowship. A gente vai falar sobre John Maxwell. John Maxwell para mim é o meu norte. Se você perguntar, Cal, que linha que você segue de liderança? É John Maxwell, é teísta. Então, a gente vai estar aqui do lado do Paraná Clube aqui na Kennedy, perto do Palladium.
é simples de chegar de ônibus e toda quinta-feira. Toda quinta-feira, culto. Chega lá, vai ter louvor, vai ter boa noite, vai ter oferta. Mas para que oferta, Cal? Oferta para a igreja. A gente vai levantar oferta para as pessoas, a gente vai levantar oferta para o cafezinho, a gente vai levantar oferta para chocolatinho, para pipoca. Para as apostilas, para pipoca, para dinheiro é apostila? tudo de bom. Vai fazer apostila? Apostila eu não sei se eu vou fazer, se eu vou vender, se eu vou dar no pendrive, entendeu? Mas eu acho que vai ser assim, vamos jogar a rede, abrir para oferta e dependendo da oferta vai ter apostila. Se não tiver oferta não tem apostila. Mas o fato é que a gente quer gritar, escancarar os 4 cantos da terra sobre a Lidera. Lidera é liderança de desenvolvimento pessoal, né? Então não está funcionando. O endereço, Eugênio, ela pediu. Eugênio José de Souza. Eugênio José de Souza. Entra na Igreja no Cinema, na bio tem o endereço, tá? Então se você procurar a Igreja no Cinema, pode curtir a página também. Ali tem as pregações, ali tem a nossa vida dentro da igreja e dentro do movimento. Nós estamos nos preparando para voltar com toda a força para os cinemas de Curitiba. Quando sair da pandemia, nós vamos voltar e vamos invadir o cinema da cidade. O cinema já está falido mesmo, então deixa com a gente que a gente sabe o que fazer bem com eles todos os domingos. E no dia 26, a Aline vai fazer um dia especial aqui com as mulheres e elas vão fazer uma road trip, que é uma trilha. E elas vão subir o Morro da Palha, um lugar aqui da região metropolitana de Curitiba. Então, prepare o seu quisuco, faça o teu sanduichinho, compre o teu tênis novo para você fazer exercício e aí você pode ir direto no perfil da Aline, se inscrever com ela e aí passar um dia junto, né? As mulheres vão estar junto aí. A transmissão não vai ter online do Lidera, tá bom? O Lidera, por uma questão pessoal aqui, a gente vai fazer inicialmente aqui focado para a cidade em Curitiba. A gente quer de fato equipar, capacitar e desafiar líderes. Então a gente não quer só ficar no campo da teoria, mas a gente quer de fato entrar na experiência e para isso a gente quer focar um pouquinho mais quem vai estar aqui. Mais para frente a gente vai estar de alguma maneira fazendo chegar isso online. Então, olha lá, ó, a Andressa já está inscrita para trilha. Acho que é para trilha, né? E das mulheres. E a Andressa, ela nem é de Curitiba, né? Cadê? A Andressa, se eu não me engano, ela é de fora de Curitiba, né? Ou não? Então, a transmissão online, ela é o segundo passo, tá? Mas vocês vão acompanhar bastante. Eu vou estar comunicando aqui. Pessoal, amanhã eu vou estar com o Anderson Silva às 9 da manhã falando sobre igreja. Tudo sobre igreja. O Anderson escreveu aqui e falou: amanhã, Cal, é o dia de você falar mal da igreja. E na verdade, não tem como falar mal da igreja. Tem como falar mal da religião. Então, não fale mal da igreja. Olha lá, ela é de Blumenau e está inscrita para trilha, pessoal. Você consegue imaginar isso? As pessoas estão se conectando pela internet e se encontrando nas cidades. Imagine fazer uma trilha lá em Blumenau. A gente devia fazer uma trilha lá em Floripa, fazer Ink Wonder de São Paulo, fazer o Marvels, olha lá, o Gaúcho em Curitiba. Então, onde que eu estava mesmo? Sobre o online que você estava vendo e depois... E daí amanhã eu vou falar sobre igreja, tá? Então você que tem os seus dilemas, entenda que igreja é coisa boa, ruim, o que fizeram dela. Olha lá, ó, tudo tem um propósito. Encontrei vocês no Lago Azul e um amigo me apresentou vocês. Foi você que passou e a gente tava comendo abacaxi sentado? A gente tava comendo abacaxi, pessoal. Eu levei o abacaxi no parque. Aí a gente... Meu Deus, pode ter certeza que a gente vai pro Colorado. E aí eu coloquei um negocinho que o abacaxi ele sai inteiro. E aí a gente tava comendo lá abacaxi sentado no parque, farofando na cara dura. Farofeiro. Porque dentro do parque não podia sentar, pessoal. Já viu isso?
Ó, pessoal, no parque tem que sair fora, porque vocês não podem ficar sentados aglomerando. E daí a gente aglomerou fora. Deu na mesma, entendeu? Atrapalhando a ciclovia, as crianças tudo correndo para um lado e para o outro. E muito legal. Eu agradeço mesmo todos vocês. A gente está sendo uma voz, eu creio na reforma nacional. E a reforma não vem de prender bandido, de prender político, não. A reforma vem de soltar a trava da boca de quem é justo. Soltar os bons. Soltar os bons. Solta os bons. Solta Jesus aí. O problema não é o barulho dos maus. Solta Jesus nesse mundo que o mundo tá resolvido. O problema é o silêncio dos bons. E a gente está falando assim, fala, tem que falar. Ah, mas eu vou perder meu salário, tem que falar. Ah, mas vou perder minha posição, tem que falar. Eu vou perder minha... Tem que perder. O caminho para ganhar é perder, então vai perder amigo, vai perder... O só vai não estar amarrado se ele não poder me levar junto. Olha aí, tá feito, viu, Chico? Então, é isso aí, tá bom? Deus abençoe vocês, amo vocês. Amanhã eu tô aqui 9 horas da manhã com o Anderson, às 11 novamente, se vocês me aguentarem. E hoje à noite eu vou estar falando com Portugal. Eu vou falar sobre saúde da espiritualidade com um brother lá de Portugal. Vai ser muito bom, às 7 horas da noite de Brasília. Eu vou estar de volta enchendo o saco de vocês aqui. Mas é o seguinte, se cansar, muda e escuta um pouco lá do Pablo Marçal, se Primo cansar, Rico, fecha a porta igual eu e fica o Marcílio sozinho. Santos, o Joselito Pinto, escuta todos esses caras aí que estão vendendo os negócios aí. E aí quando você cansar de mim, aí você escuta o outro, daí você vai cansar rapidinho do outro e você volta a escutar aqui, entendeu? Mas é isso aí. Olha lá, ó, Aline, fala mais, meu amor. Que tal a Aline fazer uma live todo dia às 11. toda quinta às 11, sozinha? Não, porque ela foge, entendeu? Ela vaza, mano. Ela me dá um perdido hoje. Eu olhei assim, fiz uma cara de cachorrinho. Falei, amor, você pode fazer hoje? Eu te ajudo. Eu falo por você. Nossa, ele foi todo carinhoso comigo. Mas bem que quinta-feira você podia me dar uma folga, né? Aí você podia entrar aqui no meu perfil aqui e falar, ó, hoje é comigo, pessoal. Mas eu só vou falar o que eu quero falar, então. Então tá bom. Pode falar o que você quer falar. Hoje era com o Cristiano Cris Mendes, só que ele teve uma consulta médica de última hora. E aí ele não pôde estar com a gente aqui lá de Boston. Mas ele vai estar sim, tá bom? Beijo pra vocês, pessoal. Pro Marvels, a inscrição para a Confraria de Homens, ela é mediante pagamento. Homem que é homem tem cartão de crédito, tem dinheiro no bolso. E se não tem, a gente vai ensinar a ter. Mas a Confraria de Homens é 5 parcelas de R$35. Como assim, Cal? Vocês estão vendendo? Não. A gente já está pedindo adiantado 5 eventos. E aí, cada mês que acontece os eventos, a gente já entra no mês sabendo... É só para pagar a carne, pessoal. Sabendo tudo é em volta da carne. Carne, que mais? Não tem nada a ver. Cervejinha, o vinhozinho, a Coca-Cola, que é pecado, né? Coca-Cola é pecado, vinho não. Vinho é bíblico. Agora, Coca-Cola, segundo um médico especialista... Você queria que a Coca tivesse escrito na Bíblia. Coca-Cola nasceu no inferno, segundo um médico especialista que falou pra mim. Falou, Cal, a Coca foi feita lá no inferno. E eu acredito que tomar Coca-Cola é letal. É um negócio assim que, pelo amor de Deus... Ô, Chico, entra aqui pra gente. Ai, coitado. Olha que ele tá com remelo no olho. Não, que é remela no olho. Vou chamar o Chico aqui, ó, e o Chico vai contar pra nós como é que foi a primeira experiência no Marvels, na Confraria de Homens. Chico Preus. Chico Preus, eu vou te colocar aqui, tá amarrado. Chico tá perdido. Não tome refrigerante, pessoal. Ô, velho, tá louco? Pessoalista predileto. Todo sábado na FM aqui de Curitiba. Você pode escutar. Tá me vendo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo muito bem. Aham. Ô, velho, tô com roupa de home office. Não, tá ótimo. Ô, Jean, manda o contato da tua esposa no meu Instagram, por favor. Eu preciso de pessoas fitness pra ajudar na trilha. Obrigada. Olha lá, viu? E quem conhece o Morro da Palha aí pode falar também aqui que a gente tá precisando de guia lá pro Morro da Palha, no Paulo. É que eu marquei, eu só não sei chegar lá, entendeu? Mas a gente se vira.
Então, Chico, Ô, você falou da Coca, Cal. você acha que você tá Já com começa roupa de pesado o home clima office? aqui entre nós. Home office, você não sabe a tua cara de home office que você tá. Hein? Uhum. Conte pra nós um pouquinho qual que foi tua primeira impressão Hum. com a confraria de homens. Que você, né, veio ali, ficou meio assim desconfiado, olhando, meio o que os caras estão fazendo, mano, o que estão inventando. Mas a tua experiência foi muito bacana ali. E eu queria saber o que você levou pra casa de bom. Você quer que eu conte o que eu te contei ou quer que eu conte o que eu não contei? Quero que conte o que interessa para as pessoas saberem. Tá. A minha impressão foi que todo mundo, talvez eu esperava ouvir algo absurdo, algo estrelar, e você veio e trouxe fundamento e criou algo fundamental. E eu achei muito legal porque aquilo que foi falado, tanto naquilo que você conduziu com as pessoas que você conversou, foi para trazer o cara de volta para casa, enraizar ele no fundamento, para que a partir de fundamento ele possa crescer. E achei muito legal que você falou assim, ó, volte para casa. E você falou sobre o tempo, sobre. Eu lembro que no meio da fala eu falei, caraca, isso está dando tão certo que eu não vejo a hora de ir embora. Mas falava isso não porque o evento estava maravilhoso, estava muito legal e eu conheci pessoas lá. Mas eu digo assim, poxa, você me fez olhar a casa que eu já via com muito amor e carinho e me fez querer estar em casa mais ainda para poder ser aquilo. Eu já cheguei em casa pedindo desculpa para minha mulher já. Cheguei chegando já. Então, eu dei uma missão para os caras devolver 3 coisas em casa que eles estão devendo, né? E pelo jeito o Chico já cumpriu a missão. Mas o nosso desafio, na verdade, não é empoderar os homens para serem macho, bater na mesa, mostrar que tem, né, que tem alguma coisa e tal. Mas eu creio que a gente quer devolver o líder familiar, que toda família agora tá zerado, mano. Agora já dá para mandar o print pro teu gerente, velho. Fala, querido, pode falar. E aí é o seguinte, a gente precisa devolver para as famílias o líder que toda família tem direito a ter. E eu acredito que as mulheres elas estão implorando isso. Pelo amor de Deus, eu preciso de condução, eu preciso de cara presente, eu preciso de um cara proativo, eu preciso de um cara que pense o futuro, um cara que não fique me ajudando naquilo que na verdade eu preciso ajudar ele, né? E você é um cara exemplar, tua casa é exemplar. E eu gosto de entender que confraria, primeiro, está em volta do churrasquinho. Segundo, está em volta da comunhão. Terceira, está em volta do conselho. Então, confraria, a ideia é ser um mastermind, onde as pessoas elas o ferro afia o ferro, um policia o outro, um desafia o outro. E, na verdade, a gente vai levantar mesmo um exército de homens que vão liderar a sua casa, antes de querer liderar a cidade. A gente não quer melhorar os caras para liderar a igreja. A gente quer liderar os caras para liderar em casa. Se tem uma casa boa, tem uma igreja boa. Se tem uma igreja boa, tem uma cidade boa. Então tá muito legal e eu agradeço a tua disposição de vir com a gente nisso aí. O Chico Preus também, ele é parte comigo de uma confraria de ministérios, de pastores, e eu tô assustado com o que Deus está fazendo entre esses caras. São aí 30 ministérios criativos em Curitiba, que a gente quebrou todos os protocolos possíveis. Não somos uma iniciativa para juntar a multidão para Marcha para Jesus, né? Somos pessoas que a gente reúne os caras para orar um pelo outro e agradecer por eles assumirem os BOs da cidade, né? Eu costumo falar que pastores eles são responsáveis pela economia do ecossistema espiritual de uma cidade. Então, quando a economia espiritual de uma cidade é saudável, o meu filho vai ser beneficiado nisso. O coleguinha da classe do meu filho, ele vai ser um coleguinha bacana com o meu filho,
Porque existe um pastor, talvez eu nunca vou saber o nome desse pastor, né? Existem sogro, nora, de pessoas da minha igreja, que eles estão abençoando o membro da minha igreja como família, porque tem um pastor lá que é da outra igreja fazendo a parte dele. Então, todo pastor de Curitiba, ele contribui para mim. Ele está investindo na saúde do ecossistema econômico e espiritual. Não é sobre administração financeira, negócios, não. É sobre um ecossistema, uma saúde espiritual, onde a cidade ela desfruta, né? E o Chico é um braço nisso aí. Mas é isso aí, Chicão. É top. E a gente estava até falando sobre isso ontem, né? Que a gente se falou no telefone. Que não adianta, cara. Voltando ao assunto dos homens, não adianta você querer crescer sem fundamento, porque eu já vi quantos pastores terem que largar ministério para voltar para casa. Agora, um cara que cuida da casa e vai cuidar do ministério, ele não precisa voltar para nada, porque ele está numa missão que é da vida toda. Não é uma missão ministerial, mas é uma missão de vida, onde tudo caminha para uma mesma direção. Ele não tem nada pendente para trás, não deixou esposa, não deixou filho. Tá todo mundo fazendo parte desse corre. E é por isso que eu achei esse encontro, assim, pô, recomendo. Eu até não, você vai chegar e falar assim, pô, Chico, você é da galera e não fez a inscrição ainda. Eu só não fiz, sabe por que eu não fiz a inscrição? Por quê? Porque Porque não tinha uma cadeira, porque não tinha uma cadeira do lado da mulher que tava fazendo, que tava os caras em volta. Eu falei, cara, eu não consigo ficar de pé ali, velho. Eu vou esperar vagar aí, não vagou e eu precisava ir embora. Eu falei, na próxima eu faço. Pô, mas você tem que furar fila, irmão. Você não aprendeu que você pode furar fila? Mas, olha, hora que rolar, eu vou na tua casa aí daqui uns dias, eu já passo o cartão lá e tá resolvido. Então é isso aí. Ó, o Talmo chegou em casa e não conseguia dormir, tanto conhecimento que recebeu. Vamos ver quem mais aqui. Tem um monte de... Aqui, ó. Ó, Aline, não sou eu que tô pedindo aqui, ó. Traz mais sua esposa falar com a gente. Quem mais? Conheci vocês através do meu esposo, já estou dando glória a Deus. Oh, aleluia! Falando em glória a Deus, olha que legal isso aqui, ó. Mano, olha se não é poderoso isso aqui. Sábado eu fui na pracinha. Tá, tira esse negócio da cabeça do Chico. Não, o Chico não precisa aparecer. Já aparece demais. Pra mim tá na... eu tô feio hoje, né? Aqui, ó, bom dia. Tive oportunidade, graças a Deus pela sua vida, não ter... foi Deus que me deu essa oportunidade. A palavra de ontem mudou meu conceito. Esse cara aqui... Cadê? Onde que eu tiro esse negócio agora? Agora eu vou encerrar a live aqui. Esse cara ali, sábado eu fui com o Calvin na pracinha. Em 10 minutos eu conheci 3 famílias, mano. Calvin, aí quando ele foi embora, o Calvin queria brincar. Daí o cara deixou o trator. Aí o Calvin brincou uns 5 minutos com o trator. Aí ele pegou o trator e falou: ô, cara, como é que é teu WhatsApp e tal? Porque eu gostei da tua atitude aí. Eu queria te dar ingresso para mini fazenda, para toda a tua família. Ah, você tem uma mini fazenda? Eu falei, tenho, ali em Vitimarsum e tal. Aí nisso uma outra mulher do lado já falou assim, nossa, que legal. Eu já ouvi falar dessa mini fazenda. Aí o outro cara falou assim, eu conheço ali em Vitimarsum. É tua aquela fazendinha? E aí no final eu dei desconto para eles e tal. Em 10 minutos eu peguei 3 no WhatsApp. Então a mini fazenda, ela é uma estratégia muito boa. E aí um desses caras me seguiu lá no Instagram e tal, começou a comentar comigo e tá na live. E hoje esse cara me escreveu e falou, cara, tudo que eu busquei numa igreja, eu sabia que tinha alguma coisa errada comigo, porque tudo era em torno de mim. Eu queria fazer minha vida para mim. E na live lá com o Bispo Júlio, vocês mudaram todo o meu conceito, minha visão de vida. Eu quero viver para os outros, eu quero isso e aquilo. E aí o que está acontecendo? Esses caras estão vindo para as confrarias. Tem um outro que eu comprei 2 quadriciclos lá em Campo Largo, que o cara é um líder social, é um triatleta, anda de moto, tem não sei quantos funcionários. E aí eu falei, cara, você não quer vir na confraria? Aí o cara tá vindo aqui em casa daqui a pouco. E falou, vou lá na confraria. Então eu tô muito feliz porque Deus está colocando os diferentes junto.
Porque, na verdade, os diferentes na mesa, eles combinam. No culto que eles destoam. E às vezes a gente quer levar o diferente no culto, mas não quer sentar com ele na mesa. Então, a confraria de homens e mulheres é justamente para a gente aceitar as pessoas independente daquilo que elas já viveram, daquilo que elas estão buscando, crendo. E eu estou muito feliz. Gente, obrigado por tudo. Ô, Carl, vamos sábado no programa? Tá disponível sábado? Agora sábado? Sábado. Sábado que dia? Sábado. Hoje é 9. Sábado é 12. Posso, amor? Pode. Viu? Ao vivo aqui, ó. Posso? Pode. Fechou? 9h30? 10 horas. 10 horas começa, chegamos lá 10 para as 10. Então tá bom. Não precisa levar a mulher não, né? Se ela quiser ir, tem que ver com quem deixa as crias. Mas se quiser levar, sempre é bem-vinda. Aí, viu? Então, sábado, FM Maiara, 107,5. A rádio do Bispo Rodovalho. Nem sei quem é. Para Brasil FM. Bispo Chico. Sempre tem A uma rádio para perto quem ama de você. Jesus. Rádio pra quem ama Jesus. Então, vou mudar o slogan. 107,5. Sempre tem uma perto de você. Não, isso é bola de neve. Um beijo, pessoal. Abraço. Fique com Jesus. Até Valeu, amanhã. Chico. Até daqui a pouco.